Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos, sábado, dia 30 de maio de 2020. Nesse sábado eu quero falar de um assunto bem interessante, eu quero falar sobre a unidade de Deus. O Salmo 85, versículo de número 10, diz o seguinte: encontraram-se graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O que nós aprendemos com esse texto e ao ler todas as escrituras um pouco sobre o caráter de Deus? É que muitas pessoas acham que Deus, ele age por departamentos. Então, em determinado lugar, Deus está agindo com amor. Em outro lugar, Deus está agindo com justiça. Aqui, Deus está usando ira. Aqui, Deus está usando graça. Ou seja, parece que Deus está dividido em departamentos, dividido em pedaços. E isso não é verdade. O que nós encontramos nas Escrituras é exatamente o contrário. É a unidade de Deus. Ou seja, como o próprio salmista diz aqui, quando a paz e a justiça se beijam, quando a graça e a verdade se encontram. Por quê? Porque Deus, ele age sempre com amor, com justiça, com ira, com bondade, em todo o tempo. Deus não é dividido em partes. Isso é importante entender, até para entender a questão da Trindade. Por quê? Quando nós olhamos para a Trindade, nós percebemos que Deus, ele sempre existiu em Deus toda a perfeição de Deus, ou seja, Deus não passou a ser amor. Em algum momento Deus amou alguém, não. Deus sempre existiu em amor, Deus sempre existiu em verdade, sempre houve compartilhar de graça, compartilhar de verdade, compartilhar de bondade, compartilhar de amor e de justiça entre os membros da Trindade, membros esses que existem eternamente. Tem um texto que eu gosto bastante, que é um texto bem interessante, que vale a pena nós estudarmos, até para desfazer muitas vezes uma falsa impressão de que no Antigo Testamento as coisas não eram tão claras como são no Novo Testamento. Isso não é verdade. Em vários lugares do Novo Testamento nós vamos ver os autores se dirigindo ao Antigo Testamento como os escritos inspirados, ou tudo que foi escrito outrora foi escrito para nossa edificação, está escrito isso em Hebreus. O que eu quero ler para vocês aqui é o que está no livro de Números, no capítulo de número 15, a partir do verso 32. Olha a unidade de Deus trabalhando aqui. Estando, pois, os filhos de Israel, versículo 32, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se deveria fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara. Então, só para ajudar a entender bem o texto, um homem foi apanhado, apanhando lenha, né? Um homem foi surpreendido apanhando lenha no dia de sábado. E aí, os homens falaram: puxa vida, mas ele estava só apanhando lenha, será que Deus vai realmente, cumprir a lei nele? Talvez Deus desculpa ele ali e tal. E aí eles levam esse homem para Moisés, até que de Deus vem a declaração da sentença: não, ele deve ser morto. Nesse texto nós vamos ver a justiça de Deus funcionando, isso é muito claro. Ou seja, a lei diz que o sábado deve ser preservado, quem descumpriu o sábado deve morrer, o homem descumpriu o sábado, ele deve morrer. Nada mais justo. Deus não está sendo injusto, Deus não está burlando a sua lei. E aqui é muito importante entender por quê? Porque se Deus deixa passar essa situação, se Deus fala: não, realmente, ele estava ali só apanhando lenha, algo normal, vai, não peques mais. Se ele tivesse feito algo nesse sentido, o que aconteceria? Deus não apresentaria amor. Por quê? Porque Deus deixaria para mim e para você a possibilidade de nós também descumprirmos a lei quando a gente achar que aquilo não é tão grave assim. E aí nós acharíamos que nós teríamos esse direito. Pastor, mas não foi exatamente isso que Jesus fez?
por exemplo, com aquela mulher quando ele falou, vá e não peques mais? Ele fez exatamente isso. Por quê? Porque ele não estava dizendo que aquele pecado não seria punido. Ele estava dizendo sim que o pecado daquela mulher seria punido nele. E aí nós vemos aqui todo o poder do amor de Jesus. Por quê? Assim como aquele homem foi punido pelo seu pecado, devidamente punido pelo seu pecado, nós também devemos ser devidamente punidos pelo nosso pecado. Qual é a diferença? É que nós encontramos a graça do Senhor Jesus Cristo, que resolveu, por critérios que nós não sabemos, assumir a nossa culpa. Ou seja, ele levou o nosso pecado sobre ele, assumindo a sua culpa. Portanto, Deus ele sempre age em unidade. Naquele texto, Deus estava agindo com justiça, mas com amor também, porque ele não estava permitindo que nós tivéssemos uma falsa sensação de segurança ao achar que o pecado não é tão grave assim. E mais, Deus estava lançando sombra sobre Jesus para mostrar que alguém um dia cumpriria a lei e mais, alguém um dia pagaria o preço do nosso pecado. Nós devemos entender o seguinte, que todo pecado tem um preço, mesmo que sejam os menores pecados, como apanhar uma lenha no dia de sábado. E nós também aprendemos aqui que esses pecados são punidos em Jesus Cristo, mostrando o seu grande amor por nós, quando ele assume a culpa pelo nosso pecado, e essa é a maravilhosa graça de Deus. Então nunca se esqueça, mesmo nos momentos em que você não perceber o amor e a bondade de Deus, você pode saber que eles estão lá, porque como nós lemos no Salmo, verdade e justiça se beijam, graça e verdade, bondade e justiça andam juntos, andam de mãos dadas de eternidade em eternidade. Então é isso, pessoal, que Deus abençoe, um ótimo sábado para todos nós e fiquem com Deus em nome de Jesus.